amigos do De Primeira, mais um vídeo aqui no nosso canal para falarmos sobre mais uma rodada da divisão de acesso à Série A2 do Campeonato Gaúcho, em que os times aqui de Passo Fundo não foram bem. Segue complicada a coisa para Gaúcho e Passo Fundo nesse começo de competição, se é que a gente pode ainda tratar como começo, afinal já estamos quase na metade, faltam 2 jogos para terminar o primeiro turno, e desses 2 jogos, um deles é o clássico entre Gaúcho e Passo Fundo. Antes da gente seguir aqui com o nosso vídeo, peço para você procurar os nossos parceiros aí nas redes sociais, o Facebook, o Instagram. Vou deixar o link do Instagram aqui da Santa Madre Cervejaria, chopp aqui da nossa cidade, é o Chopp Santa Madre, tem um aplicativo para você baixar também. Conheça, para você que não conhece. Quem conhece sabe da qualidade, sabe do sabor. Chopp Santa Madre, tá aí na descrição o link. E também Inteligente Energias Renováveis, para você que está pensando na instalação de energia solar na sua residência, é com a Inteligente Energias Renováveis. Diz que você ouviu aqui no nosso De Primeira, que você viu a marca deles aqui no De Primeira. E a Bet77, tá aí o QR Code para você apontar a tela do seu celular e se cadastrar. Na descrição do vídeo também tem o link para você se cadastrar no Bet77 e começar a apostar sempre com responsabilidade. Bet77 é a casa de apostas da Para Todos PF e do De Primeira. Vamos começar pelo jogo do sábado. No Vermelhão da Serra, o Passo Fundo recebeu a equipe do Monson e não conseguiu vencer. Quem vai falar sobre essa partida é o Cleiton Vasconcelos. Isso mesmo, Christian Queiroz, também a audiência aqui do De Primeira. Olha, o Esporte Clube Passo Fundo então entrou em campo no sábado, e aqui a gente pode destacar o copo muito cheio e o copo muito vazio, tá? Por que eu digo isso? Porque o adversário era o Monsul, e até aqui em 4 jogos, o Monsul ele tinha 4 vitórias, então a gente sabia que seria o jogo mais difícil do Passo Fundo até o momento dentro da divisão de acesso, né? E olha, o Passo Fundo conseguiu neutralizar bem o Monsul. No sistema defensivo ali, ele não vazou, tá? Ele conseguiu então fazer um jogo de igual para igual com o Monsul, o que é a parte boa do jogo do sábado lá no Vermelhão da Serra. Então o Monsul, mesmo tendo essa campanha muito boa, não conseguiu a vitória aqui em Passo Fundo. Agora, qual que é a parte ruim? Qual que é o copo meio vazio? Bom, o copo meio vazio é o sistema ofensivo do Passo Fundo, que não funcionou no sábado, tá? Tanto é que o técnico, o Bruno Coutinho, ele coloca em campo uma formação que tinha 2 atacantes de ofício, né? O PH pela direita e o Baiano pela esquerda, só que nenhum dos dois com uma característica de centroavante, de entrar na área, de ser aquele cara que vai levar o perigo real, imediato, iminente dentro da área do adversário, no caso o Monsul no sábado, né? Então eram 2 jogadores de ponta e bem na ponta eles ficaram abertos. E o que o Bruno Coutinho pensou então nesse cenário? Ele colocou 2 meias como se fossem falso atacantes. E aqui eu me refiro ao Diogo Oliveira e também ao Guilherme Teixeira, os 2 jogadores que são meias, né? A torcida do Passo Fundo conhece eles já do ano passado, os dois estavam aqui ao longo de 2022, agora em 2023 foram utilizados mais como atacantes, né? Uma função que eu reconheço, eu nunca tinha visto eles atuarem mesmo em treinamentos, tá? E eles não conseguiram fazer essa função de centroavante porque não é a deles, né? E aqui eu vou eximir os jogadores de qualquer responsabilidade, mas também eu vou eximir o Bruno Coutinho, porque se o Bruno Coutinho pensou essa alternativa é porque ele não tinha muitas outras alternativas, não é mesmo? O Massola, por exemplo, que já fez gols aqui pelo Passo Fundo nessa divisão de acesso de 23, ele era banco de reservas. No jogo do sábado, entrou no segundo tempo e pouco conseguiu fazer também. Então o Passo Fundo ele foi muito bem na defesa e não foi legal no ataque porque a coisa não evoluiu. O Passo Fundo ele trocava bem a bola, mas ele não conseguia entrar dentro da área, ele não conseguia criar as chances de gol e não conseguia levar perigo para o Monsul. O Passo Fundo, a rigor, ele teve um lance perigoso, tá? Foi no primeiro tempo, uma bola individual do Baiano, pela esquerda, ele vai avançando, área adentro do Monsul, e com a perna direita, quando ele puxa para dentro a jogada ali, ele chuta e a bola vai por cima e quase é o gol do Passo Fundo. Mas foi só isso aqui, tá? E o Monsul, pelo lado dele, ele teve uma cobrança de falta do Gessé,
meio perigosa e que o goleiro Robalo conseguiu fazer a defesa. E depois foi só isso, tá? Então o jogo em si, ele teve uma bela oportunidade do Passo Fundo. Vai lá, uma do Monsul também. Interessante porque o Monsul também demonstrou ser uma equipe limitada, embora ele tenha todo esse bom desempenho, né? Mas então foi um jogo ruim, tá? Tecnicamente ali, se a gente analisar lance de perigo, emoção, tal, foi um jogo bem abaixo daquele que se esperava. Então o 0-0 acabou sendo de bom tamanho para as duas equipes. Ruim para o Passo Fundo, né? Que com uma vitória poderia ter avançado na tabela, ele não conseguiu, ficou com 5 pontos em quinto lugar na tabela de classificação. Tem o próximo jogo no fim de semana e depois, na sequência, tem o clássico contra o Gaúcho, né? Então o Passo Fundo ficou um pouco devendo aí um bom desempenho para o seu torcedor, embora eu sempre tenho que ressaltar isso, e eu sou obrigado aqui, o adversário fosse o Monsul, até aqui 100%, não mais 100%. Na divisão de acesso, né? Também quero aproveitar para falar sobre o Passo Fundo Futsal, porque no sábado também teve o primeiro jogo da final da Taça Farroupilha Norte, lá em Carazinho, no ginásio do Sesc Senat contra a Iesco Cercesa. Jogo muito complicado, muito difícil, né? O goleiro William do Passo Fundo fez boas defesas ali. O Passo Fundo também teve uma outra oportunidade de gol, mas tão foi difícil o jogo e tão foi equilibrado que o placar para futsal não é muito usual, né? É até raro, mas é o que foi registrado. 1-0 apenas para a equipe da Iesco Cercesa, gol do Farinha. Lembra dele, torcedor? O Farinha? Pois é, o Farinha acabou fazendo o gol da vitória no segundo tempo já, quando o placar até se encaminhava para o 0-0. Só que a gente sabe que futsal até o último segundo tudo pode acontecer, né? Bom, o que fica disso? Fica agora então que o Passo Fundo Futsal precisa vencer em casa para ganhar, então, o título da Taça Farroupilha Norte. E o que o Passo Fundo vai jogar, então? Claro, vai ser o seu segundo jogo na novíssima Arena do Clube Comercial. Espero que esteja lotada de novo e espero que alguns detalhes que ficaram a ser acertados, até na logística da Arena do Clube Comercial, sejam acertados para esse jogo da final, porque o público vai ser realmente muito grande, né? A diretoria sabe, né, o que precisa ser ajeitado ali, alguma alguma agilidade lá no estacionamento para a torcida, por exemplo, não pode formar fila tão grande até para avançar sobre a faixa da perimetral, e aí se torna muito perigoso, e alguma outra fila lá dentro, né, nos bares ali, o chopp, aquela coisa toda, que a gente acabou registrando no primeiro jogo que o Passo Fundo Futsal fez lá na Arena do Clube Comercial, mas eu garanto e espero que esteja tudo bem organizado já para o próximo jogo, né? E que vai ser no sábado, repetindo sempre, o Passo Fundo precisa ganhar, né, no tempo normal ali e tal, para depois levantar o título, claro, dependendo ali do regulamento da competição também, mas o Passo Fundo Futsal sabe o que precisa fazer para ser campeão. Repetindo sempre, a Iesco Cercesa é uma equipe que investiu demais em 2023, tem jogadores da elite do futsal brasileiro, não é um adversário comum, né, já mostrou isso nos outros enfrentamentos com o Passo Fundo Futsal ao longo da competição, então eu espero um grande jogo, lá estaremos. E quem sabe, tomara, né, que o Passo Fundo Futsal tenha um grande desempenho e consiga levantar um título já no seu segundo jogo na sua casa nova, que é a Arena do Clube Comercial, né, Cristiano? Pois é, Cleiton, vamos lá, tem o jogo da volta no próximo final de semana, no próximo sábado, com certeza teremos o ginásio da Arena Comercial, melhor dizendo, lotada, para que o Passo Fundo possa reverter essa derrota do sábado lá em Carazinho contra o Cercesa. Eu acho que o Passo Fundo tem futsal para isso, tem bola para isso, tem elenco, tem qualidade para conseguir reverter esse resultado e sair com a taça. Mas também é preciso que a gente reconheça, né, todo o investimento, toda a qualidade da equipe de Carazinho, essa equipe que o Cercesa está montando. Então tenho certeza de aonde for parar esse título, se ficar aqui em Passo Fundo, que a gente torce muito para que fique, vai ficar em muito boas mãos, e caso a Cercesa seja campeã também, fique em boas mãos, porque afinal foram de fato as duas melhores equipes dessa competição aqui da nossa região. Mas falando do futebol, falando do Gaúcho, que no domingo foi até Vacaria e enfrentou o Glória, que tinha apenas um ponto conquistado na tabela, né? Só havia empatado aquele jogo com o Passo Fundo.
não tinha treinador. O Fabiano Borba havia sido demitido depois daquela goleada de 5-1 contra o time do Brasil de Farroupilha. Era o auxiliar técnico que estava à beira do gramado. E o Gaúcho não conseguiu vencer, acabou perdendo pelo placar de 1-0. Bom, falar sobre o jogo, o Gaúcho foi bem. Não foi um jogo ruim do Gaúcho, como havia sido, por exemplo, a derrota em casa para o time do Brasil de Farroupilha, onde o Gaúcho de fato não jogou bem, não criou, não dominou, não teve posse de bola, nada. Não, no domingo o Gaúcho jogou bem, o Gaúcho teve o controle da partida em muitos momentos. Foi melhor que o Glória em boa parte da partida, mas pecou demais na finalização e finalizou pouco. O Gaúcho conseguia construir uma jogada, conseguia trocar passes ali na intermediária, na frente da área, mas a finalização ou não acontecia, ou acontecia de uma forma muito equivocada. Esse foi o problema do Gaúcho. Não conseguiu arrematar, não conseguiu ter qualidade no último passe para deixar, quem sabe, o Rossetto em boas condições de marcar. O Denilson, que é velocista, acabou não conseguindo fazer ali, desenvolver muito o seu futebol, e o resultado não veio. Numa escapada, numa jogada de desatenção, um contra-ataque da equipe do Glória pela esquerda, o cruzamento, e aí o jogador sobe de cabeça entre o segundo zagueiro e o lateral que estava fechando ali para compor o miolo de defesa e marca o gol da vitória do Glória. Depois disso o Glória conseguiu amarrar muito bem o jogo. O Gaúcho até se desconcentrou um pouco logo depois do gol, mas conseguiu voltar para a partida, se reconectou, terminou o primeiro tempo, volta para o segundo. O técnico Wanderson Pereira tenta algumas alterações, mas que não lograram êxito, não tiveram o sucesso esperado, e por isso o Gaúcho volta para casa sem nenhum ponto na bagagem e, pior que isso, de volta à lanterna da competição. Lado bom, o que aconteceu de bom para o Gaúcho nessa rodada foi aquele vira-vira maluco do jogo lá em Veranópolis, quando o VEC abre 3-0 e acaba tomando uma virada e perde por 4-3. Olha, o União Frederiquense, imagina o jogo que deve ter feito, né? E isso foi bom porque aí tu para o Veranópolis com apenas 4 pontos. O Gaúcho é a lanterna, mas tem um ponto a menos que o próprio Glória, que ultrapassou o Gaúcho com 4, e o Veranópolis também tem 4. E logo à frente tem o Passo Fundo com 5, né, que são os 4 últimos colocados. O último é rebaixado. Na próxima rodada, o Gaúcho tem o Tupi em casa e o Passo Fundo tem o Brasil de Farroupilha fora. Nós temos que torcer muito e tem que acontecer 2 vitórias, ou pelo menos uma vitória do Gaúcho aqui e um empate do Passo Fundo fora de casa, para nós não chegarmos no clássico, na última rodada, para ver quem vai ser o lanterna, né? Porque serão 2 clássicos em sequência, para a gente não chegar lá para ver quem vai ser o lanterna da competição passados esses clássicos. Por isso, pontuar, ir bem, vencer, somar 6 pontos, 3 do Gaúcho, 3 do Passo Fundo, obviamente, na próxima rodada é fundamental, porque senão fica complicado e vira um segundo turno de horror para os times aqui da nossa cidade. Vamos torcer muito, vamos acompanhar, não é hora do torcedor desistir, é hora do torcedor continuar indo para o estádio, é hora do torcedor ir mais público para o estádio para conseguir dar essa força aí, para conseguir fazer os times de Passo Fundo subirem. A gente está falando só da parte de baixo da tabela, mas ainda dá tempo, tem todo um segundo turno ainda para os times disputarem. Ainda dá tempo até de classificar, até de subir. Mas precisa evoluir, precisa melhorar e precisa pontuar, é o principal, tá bom? Se inscreve aqui no canal, hein? Se inscreve aqui no De Primeira, é super importante que você esteja inscrito. O seu like no vídeo, se você gostou, é muito importante também. Que você comente aqui o que você tá achando dos times aqui da nossa cidade, tá? Não tá gostando, tá insatisfeito, o que precisa fazer para melhorar? Comenta aqui no nosso vídeo, comenta aqui no canal, que a gente agradece também a sua participação, tá bom? A gente volta para falar sobre a próxima rodada, sobre os próximos jogos, então fique ligado aqui no De Primeira.